Neo Rede Telecom, sua nova conexão ao mundo. Internet fibra ótica de alta qualidade. Acesse o site www.neorede.com.br ou ligue no 3039 8888. Neo Rede Telecom. Segunda feijoada do Vendaval, dia 8 de outubro, a partir das 11 horas da manhã, na sede do Campo do Vendaval. Atrações: Ivonir Machado. Tô na mesa de um bar, bebendo cachaça e ligando pra ela, louco apaixonado, chorando por ela, que não me atende nem abre a janela. Swing Maneiro. Palma da mão, da xinga do pé, povo brasileiro, homem, menino e mulher, o som contagiante que te manda pra ti, transmite o calor. Unido, galera, swing maneiro. Maiara Coelho. Eu tô judiada, bebendo todas que é pra esquecer que algum dia eu amei você, que algum dia me senti amar, apaixonada. Eu tô judiada. Entre outros, camisa no valor de R$50. Você não pode ficar de fora dessa. Segunda feijoada do Vendaval. Todo mundo tem um sonho. E seja qual for o tamanho dele, você precisa acreditar. Ele pode estar distante, ou pode ser o seu vizinho. Ele pode até parecer impossível, mas é o seu sonho. Ele é raro, único e exclusivo. A Novo Teto traz para o mercado catarinense a excelência no desempenho e a rara capacidade de inovação. Seja qual for o seu sonho, a Novo Teto aceita o desafio de realizá-lo. Uma construtora forte, respeitada, de mãos dadas com você para construir o seu sonho. Novo Teto Construtora. Solidez e seriedade na hora de buscar um imóvel para morar ou instalar o seu negócio. Ponto da Pizza Delivery, de terça a domingo, das 18 às 23h30. Contamos com ambiente aconchegante para melhor lhe atender. Atendemos à la carte, teleentrega e balcão, na Rua Major Livramento, número 1169, em Biguaçu. De terça a quinta-feira, na compra de uma pizza gigante, você ganha uma pizza mini doce mais refrigerante. Temos reserva para eventos e aniversários. Ligue e agende. O telefone é o 3308-0122 ou pelo WhatsApp número 99831-5162. Ponto da Pizza Delivery, a melhor pizza de Biguaçu. Loja Ideal, a loja da família, agora com instalações novas e modernas. São mais de 1.200 metros quadrados, com o maior estoque de móveis, estofados, roupeiros, camas, eletrodomésticos, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, som e TVs, celulares e computadores. Uma grande variedade de brinquedos, tudo no crediário em até 10 vezes no cartão ou 24 vezes no carnê. Venha para a Loja Ideal e conhece a nova loja. Agora com elevador panorâmico, lojas em Antônio Carlos e Governador Celso Ramos. Quer mudar o visual ou simplesmente cortar o cabelo? Então a barbearia Biguaçu Prime está esperando por você. Corte e barba estilizada. Contamos com os melhores profissionais para cuidar de você. Biguaçu Prime, na Rua Leopoldo Freiberg, 184, no centro de Biguaçu. O telefone é o 489-9189-8877. Espaço Ouro, Biguaçu Prime.
Para você que mora nas cidades de Biguaçu ou Tijucas, venha conhecer o Instituto OpenBi, a profissão que faltava para você. Temos cursos nas mais diversas áreas, como de informática, desenvolvedor de games, desenvolvedor de aplicativos para Android, curso de designer gráfico, web designer e curso de violão. Também curso de farmácia, cabeleireiro, curso de barbeiro, cursos de maquiagem, manicure, design de sobrancelhas, curso de depilação e os cursos de idioma, como inglês. Curso de fotografia e a novidade, curso para youtubers. São mais de 40 tipos de cursos para você escolher. Em Biguaçu, bem fácil de localizar, entre a padaria Marilu e o Mercocentro. Em Tijucas, ao lado da Promo Fashion, próximo à praça. Não perca seu tempo, venha nos fazer uma visita. Nada melhor do que uma conversa, sobretudo com gente que tenha algo a dizer, experiências a contar, coisas divertidas, falas que alegram. Por isso, todo o meu entusiasmo para um programa Conversa Fora. Quem sabe um dia a gente não conversa também e enriquece um ao outro. Um abraço. Sérgio, obrigada pelo convite e uma satisfação estar aqui novamente. Ok, estreando aqui no nosso programa também essa noite, estamos aí com o professor Tiago, que é professor de Geografia, atualmente é gestor escolar e também consultor pedagógico. Professor Tiago, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, professor Tiago. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, professor Estela, professor Sérgio. Agradeço muito a oportunidade de aqui estar. Ok, muito bom. Então, pessoal, lembrando que a sua participação é muito boa para nós, interaja conosco, o assunto é pertinente, é importante, a educação sempre foi um tema muito polêmico no Brasil e hoje nós queremos, vamos dizer assim, refletir sobre ela. Para ter introdução do tema, nós sempre passamos um vídeo, lembra? Então vamos a ele. Vamos lá? Não é novidade que o mundo avançou muito. A tecnologia está presente por tudo, trazendo muita praticidade para todos e muitos desafios para a educação. Como, por exemplo, a escola estar alinhada a uma nova geração de conhecimento. A escola ainda possui métodos não muito modernos para ensinar os alunos, que acabam se dispersando mais rápido. Afinal, hoje eles precisam de métodos mais dinâmicos para adquirir conhecimento. Além disso, ser uma instituição saudável economicamente. E apesar de privada, é 100% regulamentada pelo governo. Os professores possuem um papel cada vez mais importante. Antigamente, se um aluno não ia bem na escola, os pais culpavam ele. Hoje, para os pais, os culpados são sempre os professores. Além disso, o grande desafio é o professor estar alinhado a uma nova geração de conhecimento. As famílias estão cada vez mais distantes da educação dos filhos, jogando grande parte da responsabilidade para cima da escola. E os alunos não se identificam com o ambiente escolar e, consequentemente, não sabem o motivo de estarem lá. Todas essas coisas formam o chamado tripé da educação. Para que ele seja forte, todos esses pilares precisam estar firmes. E mais do que nunca, os desafios precisam encontrar soluções.
Para ser mais atrativa e viável como empresa, a escola precisa entrar no mundo dos alunos e pais e ser mais estruturada no ponto de vista de gestão empresarial. Para isso, devemos levar a tecnologia para a escola. Se os pais não podem estar presentes fisicamente, vamos usar a tecnologia para estar presente na educação dos filhos, se inteirando e ficando por dentro de tudo o que acontece na escola. Os professores de todas as gerações vão estar mais conectados e próximos de alunos e pais. Serão muito mais mentores do que professores. E com todas essas soluções em pleno funcionamento, teremos uma escola mais aberta para todos, mais próxima de todos os responsáveis pela educação dos alunos. E, acima de tudo, teremos alunos mais felizes, entretidos e dedicados dentro das salas de aula. Ok, pessoal, depois desse vídeo introdutório, eu queria fazer a seguinte pergunta para a professora Estela. Essa realidade é apenas contemporânea ou a escola já nasceu defasada no Brasil? Professora Estela, por favor. Vamos lá. Concordando com o vídeo, né, quando ele diz é preciso trazer métodos novos para seduzir o aluno. É complicado para a escola, uma escola do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI. Né, aí já tem um desencontro. A escola no Brasil, ela nasce com uma proposta diferente. Que, na verdade, vamos pensar, o Brasil nunca teve uma proposta clara na educação. Nunca se focou políticas educacionais no Brasil. Né? Ela sempre veio junto com as mudanças. Então, o que nós temos? Nós temos no século XIX o primeiro projeto escolar, que é o nascimento do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Ele nasce para educar o príncipe, né, o Pedro II, que na época era criança, é um colégio que existe até hoje. Um colégio de excelência, e ele nasce como uma referência, uma proposta maravilhosa. Que ele deveria atender atendia o príncipe e com ele atenderia a comunidade, ele seria o modelo. Né? Nós estamos no século XXI e o Pedro II ficou como modelo. Mas veja, desde o início do Brasil, assim, digamos, da formação do Brasil, né, passou-se então do século XVI até o século XIX, numa lacuna imensa, sem não termos nenhuma base. Um colégio público. Colégio público, tá? Exato. Porque até então o século era Brasil realmente exploração. Sim, e fechou. E os colégios jesuítas católicos que atendiam a elite. Então, tá? se fizermos... O colégio público é o Pedro II do século XIX. Sim. Que era um colégio de excelência, por sinal. Se formos aí fazer um comparativo, né, realidade brasileira com realidade aí do velho mundo, né? Olha a quantidade, né, de como anda a educação no Brasil, é muito recente. Mas já começou de uma maneira... Já começou com uma maneira completamente, né? Quer dizer, ela nasce privada. Sim. Né? Ela nasce privada, nasce o Pedro II, mas veja bem, o Pedro II nasce é uma escola pública, mas para atender também a elite. Né? O modelo é europeu. A principal intenção é o atendimento da elite. Sim, tanto que ele se chama Pedro II, na época do período regencial, ele nasce, né? Pedro II uma criança, mas ele vai ser o príncipe regente e está aqui. Né? Tanto que depois vem toda a elite para cá, tem umas histórias muito, muito interessantes. Poxa, mas eu não vou para o Brasil porque não tem colégio. Né? Isso está nas cartas dos viajantes. Não, mas tem um excelente colégio que é o Pedro II. Mas veja bem, ele nasce como modelo, mas ele ficou como modelo. Né? Até hoje ele foi referência. Na verdade, todos os colégios que nascem depois no Império, mesmo na República, o Pedro II é referência. Né? Então, em alguns momentos, ele dá uma ameaça. Olha, nós temos uma referência, mas ele ficou como referência. Né? E, por outro lado, nós temos os colégios femininos católicos, né? Que a mulher tem um acesso muito mais tarde ao ensino, né? Ao ensino público muito mais tarde. Né? Como tem o Nostradamus do Sion, que nasce para atender a Princesa Isabel e a elite, né? em torno da Princesa Isabel. Agora, o ensino público para a mulher veio muito mais tarde. Quer dizer, veja bem como a gente nasce, né? A gente não nasce amalgamado, a gente nasce bastante solto. Essa questão do ensino, né, ligado a algumas instituições religiosas, principalmente o catolicismo, também foi muito presente no Brasil. Né? Até hoje nós temos instituições, e aí depois com o protestantismo tivemos
né, inclusive outras instituições vindo, creio eu, de alguma maneira colaborar, mas de outra forma também manter essa questão do elitismo. Isso, mas assim, o que a gente vem pensar um pouco, no início da República, Tiago, o colégio referência era o colégio público. Os colégios particulares, os colégios católicos, que o protestantismo veio um pouco depois, os colégios católicos, eles têm o colégio público como referência. Os interventores, eles eram dos colégios públicos. Entendeu? Então, em alguns momentos, eles tinham uma proposta muito interessante. O início da República traz muito isso. E só que isso vai se perdendo. Eu acho que assim, nos anos 90, isso se perdeu completamente. Era uma proposta, mas ficou enquanto proposta. Ok. Pessoal, depois dessa abrangente reflexão histórica que nós estamos vendo aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Tiago, que é uma coisa que sempre fica na cabeça do pai que está em casa. Afinal de contas, ele coloca o filho para estudar numa escola pública porque ele não tem condição de colocar numa escola privada. Então, quer dizer assim, a escola tem essa diferença de realidades entre o público e o privado, fazendo que o pai fala assim, poxa, se eu tiver condição, eu tiro meu filho da escola pública e coloco no privado, porque eu quero dar uma boa educação para ele. Aonde está a referência da educação, então, nesses dois pontos, professor Tiago? Ok. Hoje, tristemente, nós chegamos a essa constatação que existe não uma realidade educacional no Brasil, mas nós temos diversas realidades postuladas aí no Brasil em voga. Se nós formos pensar o ensino privado hoje, comparando-se com o ensino público, os pais geralmente vão pensar assim e pensam assim realmente. Tanto é que filhos, digamos, de pessoas que têm uma maior renda, até mesmo que trabalham em escolas, que trabalham no governo, têm os seus filhos no ensino particular, não no ensino público. E nós vemos que essa realidade, ela é uma realidade diferenciada quando nós falamos dentro do meio público também em ensino federal, ensino estadual e o ensino municipal. Cada um, de acordo com a legislação, tem então o seu papel. Porém, há uma distância imensa. O ensino público federal, com o ensino médio, com os institutos federais de educação, onde existe uma valorização maior do professor, onde existe um investimento muito maior, ainda eu creio que está nesse modelo de ser um parâmetro para os demais. Agora, se formos falar da rede pública estadual, tanto aqui quanto nas outras unidades da federação e da rede municipal, aí nós vamos nos encaminhando para uma rede muito, infelizmente, aquém, daquilo que nós entendemos como qualidade de ensino. E o interessante, Tiago, é que o currículo é o mesmo. O currículo nacional é o mesmo. A lei de diretrizes e bases é a mesma. Sim. Mas o distanciamento é imenso. Não necessariamente a escola pública ela respeita esse currículo em termos de horas-aulas, é o mínimo. Sim. Sem contar a formação do professor, sem contar a falta de estrutura, laboratórios, monitorias. É muito triste falar, jogar o que o Sérgio falou, mas isso é muito triste. Poxa, todo pai, ele almeja a escola privada, o que deveria ser diferente, se a gente for falar dos intelectuais do Brasil nos anos 30, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, ele disse, poxa, a escola tem que ser, a responsabilidade da escola tem que ser o Estado, a escola não tem que atender um grupo específico. A escola tem que atender um todo, Então, joga assim, poxa, mas o currículo é igual. Por que os alunos da escola pública não conseguem ter tanto sucesso como os alunos da escola particular se o currículo é o mesmo? Se as leis são as mesmas, Exato, é uma legislação para realidades diferentes, E, infelizmente, aí nós vemos dentro do ensino público, rede estadual, rede municipal, algo que, como você bem disse, a falta de estrutura, tanto física, quanto humana, quanto material, aí nós vemos que de cima para baixo
existe esse desinteresse e chegando lá embaixo, na escola, no, digamos, chão da fábrica, onde está o professor, onde nós vivenciamos, também tem um distanciamento entre os teóricos que formulam muitas vezes a legislação, ou que pensam e vão para um discurso numa frente acadêmica, enfim, e que não estão em sala de aula. Né? Nós temos agora, por exemplo, no estado de Santa Catarina, uma mudança através da portaria 189 de 2017, onde nós tivemos a mudança no sistema de avaliação. A média hoje é 6. Não há mais recuperação final. O professor foi consultado a esse respeito? Não, não foi consultado. A comunidade escolar foi consultada? Não, não foi consultada. Nós tivemos a inserção, por exemplo, de um sistema onde hoje o professor ele digita suas notas online, está disponível para os alunos, muito bom isso. Mas o professor teve um treinamento adequado? Não teve um treinamento adequado. Tem lá em sala de aula a internet para isso? Tem em sala de aula o computador para isso? Tem o tempo para isso? Não, não tem o tempo para isso e o Estado não oferece. Nós temos, então, os recursos através, então, de sites, enfim, mas como chegar a isso com a qualidade esperada e devida, nós não temos. Então, se pensa muito bem, mas é um pensamento distante da prática, onde não se oferece a estrutura e o investimento necessário para isso no profissional professor. Que o discurso é muito bonito, né? A propaganda do governo é muito bonito, mas a escola não atinge isso. A realidade é completamente diferente. Isso, se a gente for pensar, Tiago, a maioria, 13%, dos jovens e crianças da educação básica estão na escola privada. Tá? O resto, 87% estão na escola pública. A maioria está na escola pública. Né? E a escola está abandonada. Sim. Né? Se pagando pela escola pública, né? Com a nossa carga tributária de impostos, que é elevadíssima. No entanto, aquilo que se paga de imposto, o investimento é mínimo, né, na escola pública. Sim. E aí nós entendemos também que com isso muitas vezes nós estamos atendendo uma clientela de alunos que não estão focados no seu dever dentro da educação. Nem alunos, nem pais. A questão de uma família preparada para acompanhar o aluno, né, para acompanhar. Nós temos, né, como já disse, falecido filósofo Peer, escritor Peer, nós temos no Brasil, então, milhares de alunos e poucos estudantes. Exatamente. A questão do hábito de estudo em casa não é estimulado. Isso. A questão da responsabilidade da família, como na introdução daquele vídeo, né, tem cada vez mais a família se esvaído dessa responsabilidade e a responsabilidade cai em cima da instituição da escola. Isso. E quem está na escola? Né, os professores e a equipe pedagógica, que mal tem tempo de, né, atender alguns alunos. Quanto mais o universo de alunos que nós temos ali dentro de uma instituição. E nós aqui estamos falando isso não porque somos teóricos, porque achamos isso, né, legal criticar. Não, é porque nós vivenciamos isso dia a dia. E nós falamos com autoridade, porque a gente sente isso, né, Tiago? Sim, a gente sente essa realidade, a gente pega essas leis vindo de cima, cai nas nossas mãos, e o que vamos fazer agora? O que vem de cima? Tem que respeitar. As leis são essas. Professor, vamos colocar essa lei em ação, mas a gente não tem estrutura para colocar isso em ação. Ok, boa reflexão aí dos professores, né? Muito interessante esse assunto, e eles falam com propriedade mesmo, porque eles estão vivendo o dia a dia da educação, né? Então realmente não é uma coisa que estão achando que é assim, ou que está vendo no noticiário, alguma coisa assim. Eles vivem o dia a dia dessa realidade. E sem falar que eu também gostaria de acrescentar e provocar os professores aqui, que existe uma cultura no Brasil de achar que o ensino público é gratuito. Então, assim, o professor Tiago comentou, as pessoas pagam impostos. O governo arrecada esses impostos e deveria reverter isso em educação, em melhorias na saúde, enfim. Ele não melhora isso. Então isso quer dizer, matematicamente, que quem paga o privado está pagando duas vezes. Exatamente. Porque ele já paga o imposto. Exatamente. E depois ele paga o privado para ter o bom. Exatamente. E quem acha que não paga, está pagando, tá, pessoal? Então talvez entra com a questão política aí de você reivindicar aquilo que você já paga. Só que o governo tem que deixar explícito isso. E não de forma assim que está dando isso para você.
Porque aí fica muito, né, cômodo para ele, como marketing político, porém a realidade não é assim. Tá? Você paga pela educação que esses professores que estão aqui estão dando para você em casa. Tá bom? Vamos então, nós temos uma pergunta de um participante do nosso programa. Vamos colocar ela no ar então, para ir para os nossos professores. Vamos lá. Eu sou funcionária pública, trabalho na prefeitura já há 28 anos. Né? Então, Fernanda, eu queria saber a sua opinião, se você acha, né, que falta respeito na relação professor e aluno. Pois então, eu tenho a seguinte teoria. Quando você acha que a função do professor é educar o teu filho, eu creio que isso não vai dar certo. A função do educador é ensinar, o ensinamento dos estudos. A educação vem de casa. Se você não repreende o seu filho, se você não corrige o seu filho, o professor tem que ser respeitado. Ele é uma autoridade, tem que ser respeitado. E claro, e vice-versa, né? Mas essa é a minha opinião. Obrigada. Tá. Questão do respeito com o professor, né? Como o professor tem sentido isso, né, Tiago? Eu acho assim, é impressionante isso, que retrocedendo um pouquinho, e a gente viu no começo dos primeiros vídeos o quanto o professor tinha respeito, né? O professor era uma autoridade, né? Ele era respeitado, e isso perdeu completamente. A gente tem visto colegas nossos sendo agredidos, né, Tiago? Sim. Agredidos verbalmente e até fisicamente. Assim, nós, enquanto grupo de professores, né, nós tentamos, através da postura, né, e através da demonstração de respeito pelos alunos, pelo alunato, evitar esses conflitos, né? Porém, esse desrespeito tem se tornado cada vez maior. Nós temos alguns alunos, inclusive, e cabe aqui abrir a questão também, que estão obrigados na escola, em decorrência, né, da legislação que coloca, por exemplo, o conselho tutelar, né, em contato com a família, e aí o aluno tem que ir obrigado para a escola. E o aluno, mesmo numa situação em que está dentro da escola e não quer fazer nada, não quer estar na escola, não quer estar na escola, né? Quando a legislação diz que todo aluno até 17 anos tem que estar na escola, mas ele não quer estar na escola, e ele tem que estar na escola. E ele é obrigado a ficar na escola. E a atitude dele é desrespeitar. Desrespeitar as regras, desrespeitar os professores. E ficamos como reféns. Aí eu pergunto, se a legislação protege o aluno, diz que ele tem que ficar dentro da escola, quem é que protege o professor? E aí a situação do professor, de exposição total, de medo, né, até questões psicológicas são desenvolvidas, né, no profissional docente. E digamos, essa mesma arquitetura que coloca esse aluno em sala de aula, e agora, por que não existe uma arquitetura para acompanhar esse aluno? Né? O Conselho Tutelar encaminhou o aluno para dentro da escola. Exatamente. E aí, fechou, não tem-se mais responsabilidade. Problema da escola. Não, mais uma vez, problema da escola. Tá? Não que nós não queiramos aqui agir com a educação, né? Mas não nos cabe agora estarmos sendo expostos e estarmos agora em situações de violência, enfim, ou ouvindo aquilo que não cabe a um ambiente escolar. Tiago, nós enquanto professores, né, o que nós almejamos para a educação no Brasil é que todo o aluno, todo o jovem esteja dentro da sala de aula. Exatamente. A gente quer isso. Nós queremos salas lotadas. Mas nós queremos apoio, nós queremos infraestrutura, nós queremos um currículo, nós queremos participar da educação. E não receber isso tudo e não ter estrutura. Esse está sendo o maior problema, ao meu ver, da escola hoje. E algumas vezes esse desrespeito pode acontecer também por parte de profissionais que estão dentro da educação e são relativamente despreparados. Isso até mesmo pelo nível de formação que nós temos hoje de docentes.
Hoje se multiplicaram as licenciaturas, né? Com todo o respeito, mas existem diversas unidades aí de ensino superior que oferece o curso mais barato, é o curso de licenciatura, né? Ou a distância, onde não se tem a mesma, né, pegada, a mesma responsabilidade com a formação. O profissional desse profissional acaba caindo lá porque é um curso barato, porque é um curso rápido. E muitas vezes não é porque ele deseja, não é porque ele tem a vocação, não é porque ele vai curtir estar em sala de aula. E assim, a educação, o profissional docente, realmente ele chega ao seu objetivo quando ele faz com dedicação e com amor. E ali... Só que assim, esse amor é muitas vezes desvirtuado ou não existe por parte de profissionais descomprometidos, ou que estão dentro da educação, entraram na educação assim com um sonho, poxa, vai ser bom, eu vou mudar, eu vou estar participando, e quando se depara ali com a estrutura que está diante dele, esse profissional vai se desgastando, desanimando. Não tem estrutura. E acaba que adquire alguns hábitos, né, que ocorrem dentro do ensino público também por parte desses profissionais, e o rendimento que deveríamos ter a gente não tem. Não tem, né? Não estamos generalizando todos os professores assim, mas existem esses profissionais e que aí, por não exercer mais um domínio de turma, ou não ter esse domínio, ou uma postura adequada, acaba se perdendo o respeito e os demais professores são atingidos também. E a gente sabe, Tiago, enquanto educadores, enquanto nós apaixonados pela educação, a gente sabe que uma aula com um professor que está engajado é uma aula completamente diferente. É uma aula onde o professor consegue trabalhar com a sedução, né? Ele consegue trazer os alunos. E é isso que a gente quer. E, infelizmente, não é isso que a gente tem visto, né? Infelizmente. Eu queria citar aqui um pensador que eu gosto muito, intelectual da educação, Anísio Teixeira. Em 1920 ele dizia: para melhorar a educação no Brasil, é preciso investir na formação de professores. Um país desenvolvido, um país bom, é um país educado, né? E o início está na formação dos professores. Ele falava isso em 1920. Nós estamos no século XX, né? E nós ainda não temos isso. Esse sonho de Anísio Teixeira, infelizmente, o Brasil não conseguiu realizar. E aí, isso acontece tanto no meio público quanto também no meio privado. Concordo. Quem é o professor hoje? Né, para você que talvez esteja um pouco distante dessa realidade entender. O professor hoje, de maneira geral, ele tem uma carga horária muito elevada, porque ele trabalha por hora-aula, e aí para se ter um rendimento considerável, tem que se trabalhar 40, 50, 60 horas hora-aula por semana. E aí você chega lá, quinta-feira, sexta-feira, está sem voz, está desgastado. Por quê? Porque não tem essa valorização, um salário adequado, ou um tempo para você ler um livro, se atualizar, enfim, a qualidade de vida do profissional docente é muito complicada, é reduzida. E isso vai inferir lá dentro de sala de aula. Completamente, né? E eu gosto muito da Hannah Arendt, né, que é uma filósofa alemã. Adoro quando ela diz que o problema da educação é que se esquece da autoridade do professor e da tradição. E eu acho que o Brasil perdeu os dois, né? O professor perdeu a autoridade de comandar a sua aula e muitas vezes a autoridade de dominar o conteúdo, mas principalmente isso. Eu acho que a maior autoridade do professor está no domínio do conteúdo, no domínio daquilo que ele leva para a sala. E um professor despreparado não tem autoridade. E a tradição do respeito. A China, né, o Japão, eles têm enraizado isso. Eles têm na cultura, né, o preservar o professor. E o Brasil não tem isso, né? A tradição perdeu, a tradição da escola, a tradição do respeito ao professor, a tradição da educação, né? E ela escreve isso em 1950, né? Falando sobre isso, um dos episódios que mais me marcaram, digamos, nessa questão de valorização por ser professor,
estavam numa oportunidade, numa fila, num parque aquático lá em São Paulo, e a fila estava extensa, e tinha um grupo ali, e quando eu cheguei no final dessa fila, e aí conversei com o último da fila, que era responsável e tal, e ele me perguntou, né, o que fazia, de onde era e tal. E eu falei, sou professor. Ele na hora falou o seguinte, ele é professor, deixa aí na frente. foi uma experiência que marcou, assim, mas... temos algumas ações de valorização do professor também, né, mas ainda esse respeito é um respeito muito relativo, dependendo das situações. Ok, pessoal, eu queria agradecer a participação, como sempre, aqui toda semana, dos nossos internautas, né? Que sempre aqui pelo Face Live do programa estão participando. Queria agradecer ali, então, as pessoas que estão ao vivo agora fazendo perguntas e que nós iremos passar para os professores. Mas antes disso, vamos chamar um intervalo, rapidinho, a gente já volta, tá bom? Para você que mora nas cidades de Biguaçu ou Tijucas, venha conhecer o Instituto OpenBi, a profissão que faltava para você. Temos cursos nas mais diversas áreas, como de informática, desenvolvedor de games, desenvolvedor de aplicativos para Android, curso de designer gráfico, web designer e curso de violão. Também curso de farmácia, cabeleireiro, curso de barbeiro, cursos de maquiagem, manicure, design de sobrancelhas, curso de depilação e os cursos de idioma, como inglês. Curso de fotografia e a novidade, curso para youtubers, são mais de 40 tipos de cursos para você escolher. Em Biguaçu, bem fácil de localizar, entre a padaria Marilu e o Mercocentro. Em Tijucas, ao lado da Promo Fashion, próximo à praça. Não perca seu tempo, venha nos fazer uma visita. Pessoal, estamos de volta com o programa Conversa Fora aqui pela BWTV e nós temos perguntas aí dos nossos internautas. Vamos lá. Toda semana a dona Flora Moraes participa do nosso programa. Muito obrigado, dona Flora, por participar do nosso programa. O Gabriel Bona Correia também está participando do nosso programa. Muito boa noite, obrigado pela participação. O Eduardo Matos Pereira também está elogiando aqui os nossos professores. Nós temos mais pessoas aí, vamos ver. Quem está mais aí participando do programa ao vivo? Vamos lá. A Flora Moraes, o Gabriel, né, que comentou aqui, professor... Renato Nunes. Quem? E Renato Nunes. Renato Nunes. Tem gente mandando abraço também para o professor Tiago e professor Estela. Eu queria só, por favor, dar uma olhadinha na pergunta da professora Estela ali, dar uma olhadinha. Da dona Flora. Dona Flora, Bartolomeu aí, Barros Style, né? Ele tá dando aí, dá-lhe professor, deve ser aluno de alguém aqui, vamos ver. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui da Estela que diz o seguinte, vamos lá. A falta de respeito aos professores e às autoridades, às crianças, né? Foi até comentado aqui antes do intervalo sobre a falta do respeito dos professores. E ela também diz que as creches no Brasil estão muito desassistidas também, né? Então, eu gostaria que os professores comentassem sobre essa questão de falta de respeito, que se estendeu, provavelmente se estende de casa para dentro da escola, né? E os professores acabam virando quase uns psicólogos da aula, né? Porque tem que lidar com ele mesmo, né? E também lidar com o outro, né? Olha como é complicada essa questão. Então, professor Estela e professor Tiago, poderiam comentar a respeito dessa situação aqui para responder a dona Flora Moraes? Eu acho, assim, Flora, obrigada pela participação, acho as perguntas muito pertinentes, a gente adora isso, né, Tiago? Mas essa falta do respeito, eu acho que são muitos direitos e poucos deveres. Quando os direitos vêm antes que os deveres, acabam isso, né? Que os alunos, poxa, mas a gente tem direito, oxalá, mas e os seus deveres onde estão? Né, Tiago, não sei se tu concorda. Existe uma colaboração com isso, de uma desconstrução, assim, digamos, do respeito pelas mídias, por exemplo, né? E os nossos alunos, eles são formados diante mídias. Das mídias, são formados numa geração de não liberdade, mas libertinagem.
E que corresponde hoje a uma postura assim, né? O egocentrismo, né? O meu eu em primeiro lugar. Então, se o meu eu está em primeiro lugar, o professor é só mais um outro ator, né, aí na minha vida. E eu não, né, E, aliás, preciso ter o devido respeito, não é autoridade. Isso. E o aluno não quer estar ali, né, Tiago? Ele quer estar na mídia. Se a gente for pensar, um aluno ele fica dentro da escola entre 4 e 5 horas. Quantas horas ele fica em casa com os amigos ou andando pelas redes sociais e usando a mídia, a televisão, os meios de comunicação, né, 12 horas, às vezes muito mais. E trazendo coisas muito mais rápidas, muito mais interessantes, muito mais coisas. O que ele quer ver? Que não os disciplinam assim, né, trazem aleatórias. Assim, vez ou outra nós perguntamos para alunos que se demonstram sonolentos dentro de sala de aula, né? Poxa, até que horas que você fica? Você tem limite dentro de casa e tal? O aluno, ele não esconde, tá? Eu vou dormir 3 horas da manhã, eu vou dormir 6 horas da manhã, eu viro à noite, né? Por quê? Porque fiquei na internet, né? Jogando Facebook e outras coisas além. Este limite não existe. E aí vai um aluno para a sala também, como nós temos hoje, aqueles alunos zumbis, né? Isso, zumbis, né? Isso mesmo. Que estão ali, né? A escola é um episódio do The Walking Dead lá. Né? Mas tu tocou numa coisa fantástica, Tiago, o limite. As crianças não estão tendo limites, Flora. Esse eu acho que é um dos maiores problemas. Eles passam horas e horas vendo e assistindo aquilo que eles querem. Sim, e para muitas famílias, por exemplo, tem lá na sala de casa, constantemente lá aquilo que passa um modelo de vida para a família, que é uma novela, que é um filme onde, né, os adolescentes são revoltados, onde não se tem limite, onde infelizmente a instituição família é desvalorizada, é desestruturada. E aí, quantas vezes nós atendemos também alunos que demonstram algumas síndromes ou transtornos que hoje cada vez mais está numa crescência, e em decorrência do quê? De problemas de origem familiar, né? Ok, pessoal, vamos agradecer aqui também a participação da Camila Santos, o Júnior Devitt, Eric Natan, também a Marilene Richard e Diego Salles. Deixei aqui por último uma pergunta aqui do Renato Nunes, que diz assim: a profissão do professor se tornou desvalorizada. Lembrando que há muito tempo atrás as pessoas tinham poucos professores e as pessoas se queriam ter conhecimento em uma biblioteca e através dos pergaminhos e tal, e ficavam lendo lá, tá, pessoal? Coisa muito rara você falar, eu ler? Não, isso aí não é da minha época, não. Mas assim, uma profissão desvalorizada, porém, ele é o estimulante lá para você, ele é a pessoa que está levando esse conhecimento para você, e você muitas vezes ignora, né? Como o professor Tiago comentou aqui, alunos zumbis e que não estão nem aí para nada. Infelizmente chegamos a esse ponto. Mas a gente está falando de uma realidade do Brasil, né, gente? Vamos deixar claro que em outros países aí nós temos situações bem diferentes. Quer dizer, a ficha já caiu lá, vamos dizer assim, um termo antigo aí. Então, professora Estela, vamos colocar então, nossa produção, mais uma pergunta aí de um participante, e depois já emendam aí e respondo essa questão do Renato, reforçando por que os professores se tornaram uma profissão assim desvalorizada. Ninguém mais quer ser professor no Brasil. Meu nome é Vitória, estou no 2º ano do ensino médio. Falta respeito na relação professor e aluno? Eu acredito que sim. Às vezes o professor que está lá na frente ensinando e educando não é valorizado da forma que ele merece, né? Ele estudou para estar lá e ele só está fazendo o trabalho dele. Muitas vezes é visto como alguém ruim, né? Que não quer ferrar com a gente, né? Não, mas ele está lá para ajudar. Ok, obrigada. A pergunta dela foi em relação
Ela reconheceu ali, pelo que eu entendi, né, que muitos alunos estão, digamos, não valorizando o professor, mas o professor está ali, né, para ajudar, como ela disse realmente. E realmente o professor que faz com comprometimento, ele não é aquele professor que quer ver o aluno reprovando, que quer ver o aluno, chegou o fim do ano, que legal, reprovei tantos. Não. O professor que faz com paixão é aquele professor que vai entender, vai olhar de uma forma diferenciada quando o aluno também é comprometido. Então, assim, o professor ele está para ajudar. Ele está para incentivar através ali de uma conversa, mostrar um caminho. Poxa, tem esse curso no vestibular, tem este, você já está no segundo ano do ensino médio, então já é hora, vai lá, se inscreve na UFSC, que tal, isso e aquilo, tem UFSC, tem este caminho. Então, abre os caminhos, né? Só que o aluno, o educando, tem que ter ação de abrir essa porta, né? Tem mais alguma pergunta? A questão que foi postulada sobre a valorização do... Por que o professor é uma profissão desvalorizada onde ninguém mais quer ser professor no Brasil? Então, vamos colocar na pior das hipóteses que isso aconteça. Como é que nós ficamos, professora Estela? Bom, primeiro desvalorizada por vários motivos, né? Salário baixo, má formação, trabalhar em lugares sucateados, lugares insalubres, né? Passando por violência. Se não tiver professor, não sei. Uma sociedade sem educação, Tiago. O nosso vídeo de introdução ali colocava que qual é a solução? É nós darmos mais tecnologia para os alunos. Eu não concordo inteiramente com isso, né? Eu entendo que a solução é a valorização do profissional docente, é a estruturação real dos ambientes escolares. Nós temos escolas hoje, por exemplo, que tem uma gama de 900, 1000 alunos e um projetor multimídia ali para atender. E aí é uma disputa, né? E nesse universo que hoje nós temos, em que os recursos de multimídia são cada vez mais importantes, em evidência, e aí o professor está lá, o professor lá da escola do século XIX, né? Sem o GIS ou outros recursos. Nós temos situações em que as escolas pedem papel, pedem o mínimo do mínimo. Escolas que não têm papel para o professor. Não tem como fazer as provas, embora o Estado cobra que o professor faça 2, 3, 4, 6 provas para o bimestre e a escola não tem folha. O que faz um professor nessa situação? E aí, assim, a pessoa, né, que está na escolha profissional e se abre um leque, né, diante dela, porque você tem, né, várias aptidões, né, às vezes se identifica com uma ou mais aptidões, é claro que ela vai colocar na balança, né, poxa, onde que eu vou ter melhor qualidade de vida? Que não envolve só o financeiro, mas envolve também o emocional, envolve o relacional, né, mas muito também do financeiro. Onde que eu terei maior qualidade de vida? E aí, é claro que colocando na balança, muitas vezes apaixonados por educação, abandonam ou nem iniciam essa caminhada. E a gente tem assistido isso, né, Tiago? Um abandono muito grande de excelentes profissionais. E, infelizmente, isso pra gente é terrível. Profissionais de excelência, apaixonados pelo que fazem, abandonando a educação. Quantos professores hoje estão fazendo concurso público para outra área? Sair da educação. Ou chegou 10 anos de docência, vou fazer outra faculdade, vou cursar engenharia, enfim, alguma outra faculdade, porque não dá mais. Tá? Por mais que ele comprometido, apaixonado, mas chega no limite humano do exercício da profissão. Isso a gente está assistindo. Se não fizer alguma coisa, né, se as autoridades não tomarem alguma providência, nós estamos sujeitos sim a ficar sem professores qualificados. E aí nós teremos, né, o que talvez a elite pense como algo bom,
né? Nós temos a escola produzindo e reproduzindo pessoas que saem dali com sem um senso crítico adequado para traçar um diálogo de mundo, de questão política, sem um posicionamento e que aceita passivamente tudo que vem de cima. E aquilo que Lima Barreto falava no início da República. E é fantástico. O Brasil não tem povo. O Brasil tem público. Eu acho isso fantástico. Se perpetua. Se perpetua. Se perpetua. Ok, pessoal, nós vamos agradecer aqui a participação de muita gente aqui no programa, né? Ainda bem que a audiência está boa. Vamos lá, o Igor Lima, a Juscelia de Ávila Batista, a Daiane Cardoso, a Maria Sônia Santana, o Vinícius Cardoso e Jocenildo Cardoso também está aqui participando. O Júnior Devitt faz a seguinte pergunta: muitos alunos estão desinteressados e perdidos, né? O professor é fundamental, mas a formação dessas pessoas não estão de acordo com o que é propagado na mídia, com certeza. A Bárbara Bressan também, saudade, está falando saudade da professora Estela, muita gente aqui participando, né? Nós temos vários alunos que participam também, o Anderson Bach também está participando, a Elizabeth Costa, enfim, muita gente assistindo o programa. Nós temos um vídeo para passar agora também, pessoal, ele é 4 minutinhos, rapidinho, 4, 5 minutinhos, que vai fazer toda essa introdução de como está a educação no nosso país, tá bom? Vamos ver. Você sabia que nos países desenvolvidos uma criança passa em média 12 anos na escola e no Brasil apenas 4,9 anos? Média inferior à de países como Argentina, Bolívia, Paraguai e até mesmo Zimbábue. A educação sempre foi importante, tanto que existem evidências que pinturas feitas pelos homens das cavernas há 40 mil anos nada mais eram que material de ensino. E até no Egito Antigo já existiam escolas que se assemelhavam com as nossas universidades atuais. Mas uma coisa que mudou durante toda a história foi quem tem acesso ao conhecimento, porque com a invenção da escrita e o desenvolvimento de conhecimentos abstratos, como a matemática, cada vez menos pessoas têm tido acesso. Mas recentemente o mundo ficou tão complexo que não se chega a lugar nenhum na sociedade sem ao menos uma educação básica. E como consequência surgiram conceitos como o direito à educação, seguido pelas escolas públicas, bolsas estudantis, fundos educacionais e etc. Já durante o período colonial brasileiro, a educação era vista como algo que atrapalhava a exploração dos recursos naturais e era obviamente desencorajada. Mas a fuga da família real portuguesa junto com toda a corte em 1807 também significava o fim do acesso às universidades portuguesas. E com a independência logo se viu a necessidade de se graduar os próprios advogados, médicos e engenheiros. Então o rei começou a investir na educação de nível superior e em 1870 a educação básica já era oficialmente garantida por lei a todo brasileiro. Mas acabou ficando somente na lei, pois era visto como desnecessário para um país agrícola e o Estado não tinha fundos suficientes para destinar à educação. E hoje em dia, será que o problema da educação ainda é falta de fundos? Desde a redemocratização, o gasto público com a educação vem dobrando consistentemente a cada novo governo. Mas será que os salários dos professores também dobraram a cada 4 anos nas últimas 2 décadas? Obviamente que não. Mas aonde será que esse dinheiro todo está indo? E seria esse o problema da educação? Professores mal pagos? Se compararmos a média salarial entre a rede pública e privada e levarmos em conta os benefícios da carreira pública, veremos que o salário médio na rede pública é maior. Mas isso não significa que os professores da rede pública ganham bem, mas sim que os professores da rede privada também ganham mal. Mas por que será que aqueles pais que têm condições financeiras optam por colocar seus filhos na rede privada? Para entender esse ponto, vamos dar uma olhada no sistema público. O professor, assim como todo funcionário público, passa em um concurso que lhe garante um salário maior do que o da iniciativa privada, além da estabilidade que permite que o professor se foque somente em ensinar, sem temer a perda do emprego quando os governantes são trocados. Porém, como em todo cargo público, não existe a meritocracia, e somente aqueles que se engajam politicamente conseguem aquelas promoções poupudas e benefícios duvidosos. Somando isso a um salário insuficiente para suas necessidades básicas, o professor acaba por não ter nenhum estímulo para se manter motivado. Você sabia que um professor bem treinado e, acima de tudo, motivado é capaz de ensinar 50% a mais do que um bom professor e até 3 vezes mais do que um professor
desmotivado ou simplesmente um professor ruim, eles são capazes de fazer os estudantes ficarem animados até mesmo com tópicos difíceis, como matemática ou ciências. Logo, promover a meritocracia não seria somente justo, mas também eficiente. Mas e aqueles professores que sequer gostam de ensinar e estão lá apenas porque passaram no concurso? O que acontece com eles? Bem, já que eles não podem ser mandados embora, eles acabam sendo transferidos para os bairros aonde nenhum outro professor deseja ir. Aqueles bairros pobres com altas taxas de criminalidade e onde os pais precisam trabalhar o dia todo só para terem o que comer. É fácil perceber que ali estão as crianças que mais precisam de assistência e boa educação. E aí nos perguntamos se as escolas são ruins e têm uma alta taxa de desistência porque estão localizadas nos bairros ruins, ou se os bairros são ruins porque as escolas são de péssima qualidade e não conseguem dar uma boa educação aos estudantes. Seja qual for a resposta, a única coisa que essas crianças têm é a sua educação. Mas infelizmente os traficantes e criminosos sabem disso e transformam essas escolas em campos de recrutamento. Porque para um adolescente que não teve uma educação adequada, o caminho do crime parece ser mais fácil. E todo esse descaso com a educação fez do Brasil um dos lugares mais bem-sucedidos em graduar criminosos, já que o número de prisioneiros e crimes sem solução não para de subir ano após ano. E por falar em crime, você sabia que o valor gasto por mês por cada prisioneiro é o mesmo valor que o governo gasta na educação de uma criança por 7 meses? E isso sem considerar os custos de segurança pública e a perda de um potencial membro produtivo da sociedade. Existem hoje no Brasil 500 mil de pessoas presas e mais de 26 mil trabalhadores estrangeiros chegam ano após ano para preencherem vagas para as quais não existem brasileiros qualificados. Agora você deve estar esperando que o Temporada Fora apresente uma solução no final do vídeo. Mas infelizmente a vida real não é um vídeo e o que podemos fazer é divulgar as verdadeiras consequências da péssima qualidade da educação pública de nível básico. Nós estamos de volta com o programa Conversa Fora aqui pela BWTV, agradecendo aí a participação do Nicolas Cunha, Juliana Santos e Gabriela Martini. Muito obrigado pela audiência e participação. Nós temos algumas perguntas, o vídeo que passamos agora fez todo um apanhado do que nós discutimos aqui no programa, certo? Mas nós temos situações aqui, perguntas de pessoas que falam assim, aonde que começa de fato a educação? É somente dentro da sala de aula? Tem pessoas aqui falando que são mal atendidas na recepção da escola. Pessoas que trabalham na secretaria tratam mal as pessoas que vão lá pedir um auxílio, pedir uma informação. Aonde começa então a educação da escola? É só para o aluno ou isso faz parte de todo o espaço público e educacional? Vou fazer essa pergunta para ambos os professores. Vamos deixar aqui que eles respondam. Bom, Tiago, vamos lá, mas a educação é uma parceria entre família e escola. Né? E esse maltratamento que algumas pessoas têm abordado vem no contexto da formação do profissional, né? Claro, da educação de casa, mas da formação do profissional também. Realmente, todos que estão envolvidos numa instituição de ensino devem estar envolvidos com a educação. Não, e aí nós temos que dividir um pouquinho, né, a educação daquilo que é o processo de ensino-aprendizagem da educação relacional. Né? A educação relacional todos devem trazer de casa e quem está ali dentro da instituição, eu creio muito que essa pessoa deve ser um espelho, né, para os educandos. Enfim, tratando bem, falando com paciência, mesmo diante dos desafios que se tem, tanto na vida pessoal quanto ali na vida profissional. Nós não temos, digamos, um parâmetro de aferição, né, dos profissionais, ou mesmo, digamos, um plano de carreira que contemple, né, essas questões, se o profissional está adequado ao ambiente onde ele se encontra, se está cumprindo de uma forma interessante o seu papel. E ali já está a diferença entre a escola particular e a escola pública. Sim. Porque na escola particular há uma seleção maior do professorado. Né? E na escola pública, às vezes, entra por concurso e acaba ficando. Né? Não tem como tirar esse profissional daí. O que é muito triste para a escola.
ao meu ver, é uma falha, uma grande falha. E nós temos além, né, além disso também, um número muito considerável de profissionais que entram como contratados temporários. Isso, que não né? são. E aí ele sabe que vai ficar ali um período de pouco tempo relativamente na escola, né? Muitos destes são bem comprometidos, fazem o seu papel com também, excelência, né? Não deixam nada a desejar. Mas temos nesse universo, né, alguns que também, por não ter uma expectativa, né, acabam não se engajando no não tem o mesmo engajamento. Isso. Então, assim, esse número de professores contratados de maneira temporária, chamados de ACTs, assim conhecido pela classe docente, é um número que tem que diminuir, né? Ou seja, o Estado investir em concurso, mas em formação, treinamento, estar ali. Por exemplo, eu tive uma experiência numa empresa federal, quando era adolescente, no esquema de primeiro emprego, onde quando as pessoas entravam lá por concurso, essa pessoa era capacitada em cerca de 1 mês de curso, e, enfim, com todo o tempo de ajuste e assim por diante. Agora, quando eu entrei na carreira pública docente, nós só tivemos ali uma cerimônia de posse, né, digamos, para cumprir tabela, e o dia seguinte sala de aula. Então não se teve ninguém vindo aqui conversar, é assim, você tem que proceder dessa maneira. Não se tem essa formação, essa preocupação com a valorização do material humano, né, enfim. Ok, pessoal, eu gostaria de provocar os professores aqui, depois do intervalo, que nós temos uma pergunta aqui muito interessante. A gente comentou durante o programa todo sobre os problemas da educação. Então fica a pergunta, isso vai melhorar quando? Agora é a pergunta sim de Nostradamus, né? Quando é que vai dar certo esse negócio aí? Então nós vamos deixar para eles responderem depois do intervalo. Não sai daí. Olha... Para você que mora nas cidades de Biguaçu ou Tijucas, venha conhecer o Instituto OpenBi, a profissão que faltava para você. Temos cursos nas mais diversas áreas, como de informática, desenvolvedor de games, desenvolvedor de aplicativos para Android, curso de designer gráfico, web designer e curso de violão. Também curso de farmácia, cabeleireiro, curso de barbeiro, cursos de maquiagem, manicure, design de sobrancelhas, curso de depilação e os cursos de idioma, como inglês. Curso de fotografia e a novidade, curso para youtubers. São mais de 40 tipos de cursos para você escolher. Em Biguaçu, bem fácil de localizar, entre a padaria Marilu e o Mercocentro. Em Tijucas, ao lado da Promo Fashion, próximo à praça. Não perca seu tempo, venha nos fazer uma visita. Ok, pessoal, estamos de volta com o programa Conversa Fora. Muita gente participando do programa aqui. Nós temos o Felipe Barbosa da Silva, o meu mano, tá lá, torcendo pelo mano dele, o Thiago, tá? A Juliana também aqui, dando parabéns aqui para todo mundo que está discutindo a educação. Então, antes do intervalo, nós comentamos assim, será que existe uma previsão, né, para gerar esperança até? Vai mudar quando isso? Quando a política mudar? Quando que vai entrar alguém que realmente vai criar um impacto na educação? Que a gente pare de ser no ranking os últimos, né? Então você torce para ser a seleção brasileira ganhar o campeonato mundial, mas quando que o Brasil vai sair das últimas colocações em termos de educação? Vamos então fazer essa pergunta para ambos. Vamos ver se eles têm a resposta aí para nós. Olha, eu acho que só vai mudar quando a educação tiver qualidade e tiver quantidade de alunos usufruindo dessa qualidade. Porque se temos qualidade na escola particular, nós não temos quantidade de alunos na escola particular. E a quantidade, essa pouca quantidade de alunos, né, essa qualidade sem quantidade é privilégio. Então, enquanto você tem privilégio, não vai mudar. Okay, o que você acha, Thiago? Nós temos o caso, por exemplo, de Singapura, né, um país lá do Sudeste Asiático que há décadas atrás era um dos países em que no ranqueamento de educação era um país que estava lá embaixo. Tanto é que a sua, digamos, emancipação e o seu reconhecimento está muito ligado aos avanços em educação.
E a pretensão das lideranças políticas desse país estava relacionado principalmente com o investimento em educação. Quando se passou a investir em educação, Singapura se fez um país. E hoje é classificado até mesmo, né, por alguns como um país não em desenvolvimento, mas já como um país desenvolvido, né, diferente ali dos demais países que estão ao seu entorno. Então, assim, nós não podemos fazer previsão. Tudo depende de um plano de governo, não de um governo, mas digamos, não pode se limitar a um governo, uma pessoa, um gestor, mas que esse plano se torne um compromisso de Estado, um compromisso de nação, um compromisso de povo, e que esse povo cobre e não esteja assistindo apenas, né, de maneira passiva ali, tudo passar, como a citação que você fez. Então, assim, vai mudar a educação quando acontecer um programa de governo comprometido, que contemple tanto as instâncias municipais, as estaduais, que coloque, que equipare com o nível federal de ensino, né? E nós tenhamos a valorização do profissional, nós tenhamos uma valorização de estrutura física, uma valorização para a estrutura didática, pedagógica, enfim, e que se entenda que realmente aquela escola lá do passado, a mesma estrutura de 100 anos atrás, não pode mais acontecer hoje. Se nós quisermos realmente mudar o nosso país, se nós quisermos realmente ter, saindo da instituição escola, pessoas dedicadas e comprometidas com o seu papel de cidadão. E se a gente for falar que nós temos analfabetos no Brasil, 13 milhões de analfabetos no Brasil, e isso não pode acontecer. Não num país rico como o nosso. Isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. Sem falar, né, daí dos analfabetos funcionais. Sem falar dos analfabetos funcionais. Para você que está acompanhando, aqueles que estão, né, que tem um nível ali de estudo, assim digamos, porém não conseguem interpretar, não conseguem traçar um posicionamento crítico. São milhares e milhares no Brasil. E sem contar, Tiago, que essa pesquisa é feita com jovens de 15 anos ou mais. Então até 15 anos ainda é considerado em processo de alfabetização. Isso é muito triste. Ok, pessoal, olha só, muita gente participando do programa aqui ao vivo, né? A Ana Brizola também, dando parabéns à professora, do professor Tiago e à professora Estela. Também o David Azevedo está dizendo aí, melhor professor Tiago. Eu acho interessante, né, pessoal? A gente está aqui criticando a educação, mas tem alunos e tem pessoas aqui que são apaixonados pelos professores, né? Isso é muito bonito, né? Eu tenho certeza que o maior prêmio do professor é saber que conseguiu conquistar o seu aluno. Então nós estamos vendo aí muitas pessoas fazendo elogios aos professores que estão participando aqui hoje. O Felipe Carvalho também dá o parabéns ao Tiago, à professora Estela, né? E o Anderson Bach também deixou um abraço aí para o professor Tiago, Marcelo Costa, Daiane Pinheiro, e o Ulisses, que também deixa aí um abraço, Ulisses Magno de Mello deixa um abraço aí para o professor Tiago. A Daiane Pinheiro faz uma pergunta assim, olha só, infelizmente hoje os valores estão invertidos. A família investe em ter ao invés de ser. O tempo é qualificado através de jogos e smartphones, e o problema é que, vamos dizer assim, o hedonismo, né, de falar, vamos todo mundo ser feliz e tudo mais, e não estudar é pesado, é difícil, não vou para a escola. Então, quer dizer, essa troca de valores está comprometendo a educação, e aí não adianta também falar que é somente o governo, somente também os professores. É uma questão também educacional de casa. Como é que você incentiva o seu filho a estudar? Qual o futuro dele, né, para o país, inclusive? Tem que se pensar um pouco mais sobre isso, né? Professor Tiago e professor Estela, gostaria de fazer um comentário sobre a Daiane Pinheiro, que coloca justamente essa questão. A tecnologia chegou dando prazer para todo mundo. E a educação vai ficar onde nessa história? Ok. Excelente, né, a contribuição da Daiane Pinheiro. Ótimo, muito obrigado. Obrigado pelos abraços aí também dos nossos queridos participantes. Muito bom. Mas, assim,
nós estamos numa sociedade que tem entendido que a tecnologia substitui os relacionamentos e os valores, né? Onde as famílias não conversam mais, onde, né, esse diálogo tão importante não é posto, onde tudo se torna relativo, né? E os valores construídos são perdidos. E entre esses valores está a educação. A olhar que vê a educação como algo precioso, como algo, e aquele pai que deveria sentar com o filho, né, e dialogar a respeito da escola, a respeito daquilo que ele aprendeu, ou mesmo ir à escola, estar presente, por exemplo, nas reuniões de pais que nós temos, ou nos conselhos participativos, onde a comunidade escolar é chamada a estar presente, de uma turma ali com 30, 35 alunos, às vezes, quando temos ali, né, milagres, acontecem 3 pais, 2, 1, e muitas vezes nenhum pai aparece. Pai, ou perdão, né, responsáveis por esses alunos que não são hoje, né, unicamente os pais. Os pais provedores. Tá? Então, nesse sentido, nós ficamos um pouco tristes e essa questão, a tecnologia não pode substituir o relacionamento de maneira nenhuma. Eu acho que Mário Sérgio Cortella fala uma coisa, eu gosto muito, onde ele diz, há coisas que são arcaicas e há coisas que são tradicionais. Né? O que é arcaico da escola a gente tem que tirar, mas o que é tradicional tem que ficar, o tradicional tem que se preservar. Né? E é muito triste quando a gente, né, escuta dizer, poxa, mas tem que modernizar essa escola. Não é a tecnologia em si que vai melhorar o estudo, ela pode contribuir, mas ela sozinha não vai melhorar. As chamadas TICs, né, as tecnologias da informação, que dentro das escolas apareceram há cerca de 10 anos, 5 anos atrás, como a solução, inclusive aquele vídeo introdutório, né? Fechou dizendo, a tecnologia é a solução. Não é a solução. A tecnologia é uma ferramenta. Ela contribui muito, né, Tiago? É uma ferramenta essencial. Sim, né? Que assim, no meu fazer docente, eu preciso hoje, mesmo não tendo e lamentando por não ter ali o acesso à internet, está acontecendo. Trabalho, por exemplo, com geografia, e geografia, história, as humanas, aconteceu algo lá na China, que aí no terceirão é eminente essa discussão, e eu não posso entrar ali em um vídeo, né, que está disponibilizado, por exemplo, no YouTube ou em algum local, porque não tenho acesso, não tenho as condições. Essa dinamicidade, né, sim, claro, não acontece. Então, assim, a tecnologia, ela é muito bem-vinda, mas ela não pode substituir o professor, o relacionamento, não pode substituir mesmo, né, a leitura ali que o aluno deve ter, o seu compromisso, mas a tecnologia auxilia. Né, um grande auxiliar. Tá? E a família tem que ter o seu papel, e o seu papel fundamental. Os alunos mais comprometidos que nós temos, quando nós conhecemos a família, nós vemos que o pai é o pai comprometido, geralmente. Mas o pai é o responsável. Né? Isso já é fato, né, Tiago? Quando a família está comprometida com a escola, quando o projeto familiar é educação, o sucesso é mais certo. Quando a família também não transfere, né, a famosa transferência de responsabilidade, né? Poxa, eu tive um filho, não tenho comprometimento, coloco na escola, vai educar. Não é essa a educação que nós defendemos. Ok, muito bom esse debate, né, pessoal? Olha só que rico. O mais rico do programa é que você em casa pode participar, né? Então essa interação com você que é importante. Quero agradecer aqui o William Fischer, que está participando aqui, deixando um abraço para o professor Tiago. O Alisson Gil Moraes também fala que os políticos não querem que as pessoas evoluam na educação. A Ana Paula João Velho também está dando um abraço aqui para os professores. E a Graziela Geisler também está assistindo o programa. Vamos lá, eu tenho uma pergunta do Ulisses Magno, faz direto para o professor Tiago. Olha lá, vamos lá, a pergunta do Ulisses Magno de Mello.
Professor Tiago, qual é a sua opinião sobre a indústria 4.0, sabendo que o país não está preparado para tal revolução? Vamos lá, então, professor Tiago. Nós estamos, então, digamos, com um país ou pessoas despreparadas no nível, né, de interação com aquilo que se aguarda, né? Eu não sei exatamente se ele quis falar da nova tendência de revolução industrial e tecnológica, onde a sociedade se torna mais tecnificada, né? Só que as pessoas, elas, e fechando com o comentário anterior, né, com a professora Mano. E o problema, Tiago, assim, são muitas informações, né? Os alunos estão mergulhados em informações, mas eles acabam não tendo conhecimento. A gente discutiu isso em 2 programas também. Eu acho que informação não é conhecimento. Não é conhecimento. Não é, e selecionar a informação. Eu gosto muito quando estou em sala e os alunos chegam, pô, professor, eu vi isso, o que é que tu acha? Vamos selecionar. Né? E isso é fantástico. Ok, sobre essa questão aí, nós estamos falando de revolução e tudo mais, né? Eu queria fazer um comentário sobre uma reportagem que saiu sobre o carro do Google, né? Que é um carro autônomo, que dirige por computadores, vamos dizer assim. Esse carro estava no trânsito, quando visualizou uma velhinha que ia atravessar a faixa de pedestre, ele parou automaticamente. Atrás desse carro da Google vinha um taxista que estava pensando na sua filhinha em casa e tudo mais, e aí chegou distraidamente e bateu no carro da Google. Eu não sei se isso é verídico ou não, essa é uma reportagem que eu vi numa revista, e estava dizendo o seguinte, que a eficiência da máquina hoje, eficiência tecnológica, está substituindo o humano nesse sentido. Nós falamos agora da dispersão dos alunos, falamos que muita informação, mas quando eu tenho foco, será que o carro da Google tem foco? Ele tinha foco, ele parou no momento exato para não atropelar aquela senhora que estava atravessando. Porém, cadê o foco do humano que quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não faz nada? Né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas não consegue colocar em prática. Então nós temos que cuidar com essa avalanche de informação que nós estamos tendo hoje à disposição das nossas mãos, vamos dizer assim, e eu não consigo ter foco no momento agora. O que estou fazendo? Estou realmente dedicado a isso? É uma reflexão para você e que vale até para um tema para um próximo programa. Ok? Eu tenho aqui alguns anúncios para passar para vocês. É a festa aqui na nossa região, Festa Santa Clara, nesse final de semana, dia 5 e 6 de agosto, e sábado, dia 5 de agosto, né? 18 horas terá um culto e logo após terá um grandioso bingo. Temos também no dia 6 de agosto, às 18 horas, Santa Missa, após o almoço. Tá? Então essa é a Festa Santa Clara. E temos também aqui o nosso anunciante, que é a pizza.com, delivery, né? Que tem várias promoções, como já dissemos aqui, a pizza é muito boa. E você que está a fim de pedir uma pizza, pode pedir pelo telefone 3308-0122. Pessoal, estamos chegando então no final de mais um programa Conversa Fora. Eu queria agradecer demais aqui a participação dos professores, a sua audiência, que toda quarta-feira está aqui conosco, fazendo perguntas. Os temas são interessantes, é algo diferente daquilo que tem no cotidiano, né? Nós conversamos com pessoas que trazem uma reflexão sobre os temas que afligem o país, vamos dizer assim. Quando é direitos humanos, é a questão da felicidade, é a questão da educação, e essa é a proposta do programa Conversa Fora. Então, para finalizar, eu queria pedir aí as considerações finais dos nossos participantes, começando pelo nosso convidado hoje, que veio pela primeira vez, que foi muito bem aqui, diga-se de passagem, o professor Tiago. Professor Tiago, dê uma boa noite então para os nossos telespectadores aí, as suas considerações, por favor. Muito bem, né? Agradeço então a oportunidade aqui do Conversa Fora, em estrear, em participar. Quero, se possível, voltar e participar mais vezes, mas eu finalizo, na realidade, enaltecendo, mesmo com, né, toda a precariedade e todos os argumentos aqui que nós utilizamos, enaltecendo a educação e dizendo que ainda acreditamos muito nisso que nós chamamos de educação. Enaltecendo aqueles que dentro dessa gama chamada de rede educacional são comprometidos, fazem compaixão, e aí nós temos professores e nós temos também alunos que se destacam, que conseguem ali
demonstrar que são realmente estudantes com afinco, estão engajados, que querem mudar a realidade onde se encontram e querem mudar também o seu país. Por isso, parabéns a vocês todos que se identificam com essas palavras. E muito obrigado a todos. Ok, reforçando aí a participação, eu reforço, a gente até para aqui o programa para dar atenção para você que está em casa aí participando conosco. Nós temos aqui a participação da Daiane Cardoso, que dá o agradecimento ao professor Tiago. O Ulisses também fala que a educação é o único caminho à educação para a evolução de um país. E também a Daiane Pinheiro comenta aquilo que eu comentei do Google ali, que seria os carros cibernéticos, o sistema cibernético, a internet, a computação que está evoluindo tamanho em países de primeiro mundo e que nós estamos tão atrasados aqui, ainda mexendo ali na panela de pressão, vamos dizer assim, né? Então agora, para finalizar também, vamos pedir aí considerações e o boa noite da professora Estela. Muito obrigado, professora Estela. Bom, primeiro quero dizer que foi uma grande satisfação estar aqui fazendo uma dobradinha com o Tiago, né? Apaixonado por educação. Foi assim muito prazeroso. Dizer que, assim como o Tiago também, eu acredito na educação. Eu digo para os meus alunos, parabenizo eles, eu digo que eles são guerreiros. São alunos que têm boas notas no Enem, são alunos que passam nos vestibulares, que chegam e dizem, professora, poxa, muito obrigada, caiu o que tu falava, muito obrigada pela ajuda. E eles são guerreiros porque estão numa estrutura sucateada, eles são guerreiros porque eles estudam sem material didático, tá? Eles são guerreiros porque nos apoiam também, tá? E dizer que para o público, né, dizer para o povo que cobre dos dirigentes de educação nesse país, nos ajudam. Porque geralmente o professor ele é lembrado ou dado visibilidade a ele quando ele entra em greve. Né? Poxa, fizeram greve. Né? E dizer para o público, ajudem a gente, né? Ajudem o professor e cobram educação pública de qualidade nesse país, porque vocês estão pagando pela educação pública de qualidade. Ok. Professores apaixonados, né? Podemos resumir isso. Professores apaixonados pela profissão. Né? Ninguém está falando aqui somente da questão pessoal. É professor apaixonado por ensinar, por educar alguém. Eu queria agradecer a presença da Mirela Machado, que também está assistindo o programa, e a Eliane Malagoli também, que adorou o debate. Gente, o programa está chegando ao final. Nós temos na próxima semana mais um assunto interessante, que eu gostaria que você tivesse a sua participação na semana que vem, que é o tema que a nossa produção vai colocar aí na tela para você, sobre também envolvendo a educação. Vamos ver aqui, mas num outro ângulo, vamos ver. Aí, o programa da semana que vem será qual a perspectiva do jovem quanto ao futuro político do Brasil. Gente, eu vou até parar aqui para falar isso de novo. Peraí, você não prestou atenção, vamos falar de novo. Qual a perspectiva do jovem quanto ao futuro político do Brasil? E hoje, inclusive, nós temos aí uma votação também que está em pauta aí na nossa política nacional. Então, olha só, e você, jovem que está em casa, você debate a política? Nós comentamos aqui, né, sobre fazer um senso crítico sobre a situação. Então, e o futuro como é que vai ser? Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Então não perca o programa da próxima semana, que estará falando sobre a visão dos jovens sobre a política. Ok? Muito obrigado então pela sua audiência, pela sua participação. Obrigado aos professores. E não percam. Até semana que vem.